mais um Muqueca de Política. Hoje um papo bem progressista com o meu xará, Paulo Loyola. Esse cara é fera e a gente fica muito feliz com a participação dele, porque é um cara que, diferente da maioria da galera do marketing, ele impunha uma bandeira. Ele já disse para que chegou, né? Formador progressista, é o fundador da Base Lab. Paulo, queria que você se apresentasse, apesar de não precisar de apresentação, mas falasse um pouco aí sobre esse seu desafio de já falar: eu sou estrategista político e só faço progressista. Não tem conversa. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Uma honra imensa estar aqui. Bem, meu nome é Paulo Loyola, eu sou carioca, tenho 39 anos, sou administrador de formação, fiz mestrado na gestão pública e foi essa área que eu desenvolvi. Fui funcionário público muitos anos, fui quase 10 anos da Petrobras, antes disso fui de Docas. Pedi demissão em 2016, a partir daí comecei a trabalhar na gestão pública. Desde que entrei na Petrobras ali em 2008, eu trabalho com planejamento estratégico, então comecei a fazer planejamento de campanhas. Comecei a conhecer algumas pessoas que queriam se eleger e, a partir disso, fazer planejamento de voluntariado, planejamento de mobilização, planejamento estratégico mesmo das campanhas e trazer um pouco desse conhecimento para dentro do mundo das campanhas. Comecei a fazer isso em 2016 mesmo. Fiz uma das primeiras campanhas do Brasil que se denominavam coletivas lá no Rio de Janeiro, do Micael Amarante, que acabou até depois em São Paulo virando bancada ativista também dentro desse processo coletivo. Já tinha algumas outras iniciativas dessas no Brasil. E, bem, em 16 também eu entro para uma organização chamada RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É uma ONG ligada ali ao Guilherme Leal, que é o fundador da Natura, né? E onde eu tive acesso a muita gente mais da política institucional mesmo, como primeira experiência ali desse mundo mais político-institucional, ainda que eu tenha entrado dentro de um conceito que eles chamavam ali de empreendedor cívico. Bem, então fiz essa campanha em 16, em 18 fiz uma outra campanha, essas duas primeiras, ambas pelo PSOL. Nunca fui filiado, tá? É importante dizer isso. Eu hoje trabalho com o campo como um todo, trabalho muito com o PDT, com o PSB, tenho clientes do PT, trabalho com o campo de maneira ampla, inclusive quadros até que não são desses partidos mais tradicionais, né? Acho que é até um ponto legal, se quiserem bater em algum momento. É importante. Mas um dos caras mais progressistas que eu conheço até hoje, ele está no PSDB aqui em São Paulo, assim, muito interessante, assim. Mas a experiência... Sim, a gente pode desenvolver isso depois. Legal. Mas, enfim, esse é um pouco de como é que eu chego aqui. Aí fiz essa campanha em 18, e em 18 tem a vitória do Bolsonaro, e eu costumo dizer que a Base Lab nasce da força do ódio, assim. Foi uma pancada muito grande no campo. E a gente acertou muito na comunicação dessa campanha, na definição de público, na segmentação. Fomos um dos primeiros a fazer tráfego pago no Brasil, ali, porque 18 foi o primeiro ano, né, que foi permitido fazer tráfego pago. Isso deu um resultado muito fantástico, foi uma campanha muito barata, com muito voto, 60 mil reais ali, a gente fez quase 25 mil votos, um caminhão de votos. E a partir daí eu fundei a base e comecei algumas iniciativas, né? Tenho hoje um podcast também, chamado Caminhos para o Progressismo, em parceria com uma ONG chamada Epiquere, com o canal do Bem-vindo Sequeira no YouTube. Fundei uma comunidade, Fagulha Progressista, também voltada para conectar as pessoas do campo. E é isso, e tenho nesses últimos anos feito algumas campanhas. Fiz a campanha do presidente Lula com evangélicos, foi muito legal.
agora, em 2024, acabei sendo marqueteiro da Juliana Brizola, prefeitura ali de Porto Alegre, acabou ficando em terceiro lugar, mas mais do que triplicou a votação dela da última eleição para essa. Saiu muito grande, tanto que está até liderando a intenção de voto para governo do estado lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, acho que falei bastante já. Não, mas foi uma apresentação legal. Paulo, a gente percebe em você um pouco do que é a essência da ideia do Muqueca de Política, né? Que é essa questão de criação de comunidade. Você, obviamente, voltado para o progressismo, a gente aqui é focado nos profissionais da nossa área, né? E aí eu queria, dentro dessa questão, perguntar para você o seguinte: essa criação de comunidade do ponto de vista online, quando se fala do progressismo, ela ainda está engatinhando, cara? Porque a gente vê muito se falar, né? A direita sabe utilizar bem as redes, a direita tá voando na comunicação. Então, assim, a sua visão enquanto estrategista, marqueteiro, ainda falta esse senso de comunidade online para o campo progressista? Cara, vamos lá. Eu acho que a esquerda, as esquerdas, tá? Eu gosto de falar até no plural, porque não existe uma esquerda só. Então, eu gosto até de usar mais o campo progressista do que a esquerda, do que o como um todo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que são muitos elementos que compõem esse lugar progressista, e aí eu gosto de fazer, antes de tudo, uma breve definição. Assim. Então, eu acho que para você se considerar progressista, você tem que estar ali no campo e a favor da ciência, das ideias iluministas, né, que eu acho que são formadoras desse campo, da redução da desigualdade, da inclusão social como um todo. Acho que são ideias básicas que delimitam esse campo. Eu acho que o restante vem agregando aí diferentes lados disso. E aí, cara, o que eu acho? A gente tem as instituições formadoras dessas esquerdas, hoje, eu falo muito desse processo, estou até lançando um livro aí agora em junho, vai se chamar O Algoritmo do Poder, justamente para falar sobre como é que todo esse processo digital mudou o jogo da comunicação política, não só de campanhas, mas da comunicação política como um todo. Então, as instituições que formaram a esquerda estão em crise, que é uma crise, na verdade, de instituições. Tá? Então, por exemplo, a Igreja Católica foi muito importante, vem perdendo espaço para a Igreja Evangélica. Vamos lembrar, a Igreja Católica foi ali fundadora do PT, teve um papel essencial na redemocratização brasileira, no enfrentamento da ditadura militar. Você tem os sindicatos, que com a reforma do Cunha, sancionada ali pelo Temer, perdeu muito capital político, financeiro, social e atuação, alcance, né? Margem de manobra, capital político como um todo. Você tem uma crise de peritos também, uma coisa que o pessoal fala muito na academia, né? Esse ataque às vacinas, o ataque ao conhecimento como um todo. Você também desqualifica e tira um pouco do lugar ali os cientistas, a universidade, que sempre foram também instituições formadoras dessa esquerda. Então você precisa primeiro olhar para essa crise para entender aonde que a gente está nesse momento. Em paralelo, quais são os movimentos que vão surgindo e crescendo nesse meio tempo? Você tem um crescimento muito grande do pensamento mais liberal, desse pensamento também muito individualista. Você tem, todo mundo que está vendo pesquisa e está vendo um pensamento muito de curto prazo, as pessoas estão imediatistas, querem agora. Tem uma dinâmica muito diferente no eleitor, porque antigamente ele olhava para um governo de esquerda, por exemplo, e falava, olha, não, eu acho que esse governo vai me acolher em relação a projetos sociais e tudo mais. Já tem pesquisa da Quaest mostrando que as pessoas já não têm mais medo de perder o acesso a esses programas. Você tem um pensamento também, crescimento do pensamento neopentecostal muito forte, termina por influenciar muito a sociedade agora, e isso está reorganizando todo o campo social, né?
Ainda poderia também acrescentar aqui uma outra crise, que é a crise do trabalho. É cada vez menor a participação, por exemplo, da CLT dentro do mundo do trabalho, cada vez mais a participação de um trabalho informal. Tudo isso, para mim, compõe esse quadro de crise dessa esquerda. E aí torna-se muito difícil construir redes a partir desses lugares que formavam as redes da esquerda até então, inclusive porque, em boa parte, a esquerda segue presa a esses processos, aos sindicatos, ao movimento estudantil, em parte à Igreja Católica. Tem novos movimentos organizadores das esquerdas, que também estão sofrendo muito ataque, né? Principalmente aqueles que organizam as identidades mais à esquerda. E eu gosto muito de falar de identidades à esquerda, para falar do movimento negro, para falar do movimento de mulheres, para falar do movimento LGBT, porque, preciso lembrar, ser neopentecostal, ser homem, branco, hétero, também é identidade. Ser empresário também é identidade. Sim. Então, tem esses movimentos, sim, organizando de alguma forma a esquerda, mas sofrendo muitos ataques ao longo desses últimos anos. Então, eu acho que, como pano de fundo, você tem esse novo processo socioeconômico e geopolítico brasileiro que termina por influenciar. E aí eu acho que a gente tem outros pontos. A origem da ciência, a origem da academia, a origem da cultura, da arte, ela leva a linguagem também para um lugar muito elitista. É difícil de absorver, é extremamente técnico, é racional, e a gente sabe, né, que trabalha no campo, que a comunicação política ela é muito emocional, o voto ele é muito emocional. As pessoas se decidem emocionalmente e justificam racionalmente. Então, esse é um ponto que eu acho que a esquerda não entendeu ainda. Para além disso, a esquerda ignora as principais pautas do país hoje, né? Corrupção, segurança pública, até a questão de saúde, tem poucos quadros trabalhando saúde da maneira que impacte diretamente a população. Você tem a pauta econômica de desenvolvimento. Estava até fazendo um estudo sobre a presidenta do México, tem sido uma liderança aqui da América Latina que está com 85% de aprovação lá no México, e é uma presidenta de esquerda, e que abraça muito bem, por exemplo, combate à corrupção, tem uma pauta muito forte de segurança pública e tem uma pauta forte de desenvolvimento econômico, com desenvolvimento sustentável, com respeito ali à questão da natureza, mas me parece ser um norte aqui do para onde caminhar nesse momento. Então, eu acho que é um pouco essa a nossa crise. As nossas instituições formadoras, elas estão em crise. A gente não conseguiu montar outras instituições que substituíssem essas instituições para competir com as igrejas evangélicas, com o empresariado, com esses novos liberais autônomos que estão entrando no mercado. Não conseguimos organizar essa parte da classe trabalhadora. Poderia dizer, inclusive, que uma parte enorme da esquerda tem preconceito com essa parte da classe trabalhadora. Então, eu acho que isso caracteriza muito esse momento. E aí, o restante é consequência, né, Gilson e Paulo? Porque a gente não tem como, sem instituições fortes, fazer esse tipo de organização. Eu gosto sempre de lembrar o trabalho do Manuel Castros, do Sociedade em Rede. Bem no início assim, do livro, ele comenta que para um movimento em rede acontecer, você precisa de um objetivo comum e você precisa de repetição das relações. É muito difícil que instituições muito novas consigam criar movimentos em rede muito bem distribuídos. Enfim, então, acho que isso é um pouco da crise atual aí das esquerdas. Que é o seguinte, você escolheu fazer candidatos progressistas. Eu digo candidatos porque nem todos os partidos condizem o que o candidato é. A gente vinha falando um pouco sobre isso antes do início do programa. Mas você fez essa escolha, eu só faço candidato progressista. Como é que funciona para você esse estudo do outro lado, de tentar entender como é que o outro lado funciona? Porque, eu digo no meu caso, assim, trabalho com processo, mas por conviver com outros pensamentos, outras forças, eu acabo me obrigando a ter que entender um pouco de cada.
você está focado no progressista, você está focado neste público. Eu queria entender como é que isso funciona na sua cabeça para você tentar entender esse outro lado e também queria entender se valeu a pena você fazer essa escolha desse nicho. Tá, eu vou passar por alguns elementos aqui para te responder. Primeiro, eu venho de um lugar mais conservador, enquanto origem. Venho de uma família muito católica, meu pai era policial e taxista carioca. Então, meu pai é bolsonarista antes do termo bolsonarismo ser criado. Antes do Bolsonaro, ele já era bolsonarista. Exato. Eu lembro, eu gosto de contar essa história. Lá no Rio de Janeiro teve o fenômeno do Witzel, né? Que estourou ali na reta final, quando foi apoiado pelo bolsonarismo e tal. Mas, cara, eu conhecia o Witzel, já tinha papo de 2 anos antes, porque isso já estava no WhatsApp do meu pai há muito tempo. E aí, bem, tem uma questão dessa de origem, né? Tem uma questão onde eu estou hoje, eu sou comentarista da Jovem Pan, eu sou contraponto de esquerda, então normalmente é isso, sou eu contra 4 pessoas de direita ali na mesa, discutindo. Então, na Jovem Pan. Me xingam bastante, me xingam muito. Mas eu estou sempre em contato com essa argumentação e, para além disso, cara, como eu sei, e eu adoro essa discussão, tá? Eu sofri muita resistência no início, acho que eu sofro até hoje, na verdade, no mercado, quando eu começo e falo, cara, só vou atender o campo progressista. E aí algumas pessoas, assim, antigas, de mercado mesmo e tal, fizeram umas falas meio agressivas, sabe? Do tipo, marqueteiro não tem ideologia, marqueteiro tem boleto. Eu falei, cara, então, eu tenho os dois, né? Porque eu de fato, assim, eu venho de uma militância forte, nunca organizada, tá? Acho que a única vez que eu fui de militância organizada foi em Grêmio, em colégio de segundo grau, que eu nem era tão ativo assim naquele processo, mas joguei muita pedra em ônibus para pedir passe livre, isso daí esse check eu dei. Eu também, fique tranquilo. Não, eu venho do anarquismo, né, cara? Assim, enquanto formação intelectual ali da adolescência e início da vida adulta, eu era anarquista. Assim, e depois eu fui migrando para esse lugar do progressivo e virei virei um institucionalista, assim, principalmente ali depois que virei funcionário público, o sistema me capturou. Mas estava comentando dessa pegada, porque assim, essa resistência, cara, me faz saber que eu tenho viés. E aí vamos partir de um princípio. Todo mundo tem viés. Poucos têm consciência do viés. É muito engraçado. Assim, tem um cara no mercado, não vou citar, mas que se considera assim, neutro igual sabonete de bebê. E aí tu vai ver os posicionamentos do cara contra CLT, contra maconha, contra janja, bicho, assim. Que neutralidade é essa? Que neutralidade é essa, né? Então eu acho que o fato de me conhecer nesse lugar faz com que, por exemplo, eu consuma muito a produção de conteúdo da direita e estude muito sobre as estratégias da direita. Então, eu já venho produzindo conteúdo e fazendo esse tipo de estudo institucionalmente e individualmente há muitos anos. A gente lá na base tem muita produção de conteúdo. A gente começou a fazer isso ali em 2019, ficou muito forte em 2020, mas assim, cara, o tanto de live, coisa que eu já produzi, artigo que eu já escrevi para a academia ou para a imprensa sobre o assunto é muito grande, porque, repito, viés todo mundo tem. Como eu conheço os meus, eu trabalho para tratá-los. E aí dou um exemplo, 2 exemplos assim, de 2 campanhas recentes que eu fiz e que me pegaram muito nesse lugar. Por exemplo, a campanha da Juliana Brizola foi uma campanha muito mais ao centro, porque a esquerda estava muito ocupada pela Maria do Rosário lá em Porto Alegre, com o apoio do PSOL.
E aí eles subiram o tom, eles radicalizaram a pauta, que serviu para eles consolidarem ali os 25% que eles tinham, mas trabalhar no centro tirou a Juliana de 6 e levou para 20, sabe? Com pautas assim muito práticas, muito das dores da população, mas falamos que não íamos aceitar aumento de imposto, falamos que íamos ajudar o empreendedor. Tinha alguns gestos ali para o campo do centro, da centro-direita, inclusive para não permitir que o Sebastião Melo, que acabou sendo eleito ali o prefeito, jogasse sozinho no campo da centro-direita também, porque a gente sabia que tinha um campo a ser disputado e um campo que estava com muito cansaço desse processo do esquerda-direita. Tanto que eu gosto de dizer, a gente pautou muito a eleição ali. Porque a eleição, até a nossa entrada, era assim, Venezuela, Cuba, Bolsonaro, Lula. E a gente falando, cara, peraí, a gente quer falar da cidade, sabe? A gente está com crianças sem vaga de creche, a gente está na cidade que acabou de inundar, a gente tem lixo na rua, a gente tem o segundo pior IDEB de capital, e a gente começou a pautar tecnicamente a campanha. Mesmo que, assim, se eu tivesse até que dizer ideologicamente e individualmente, em alguns momentos eu poderia estar até mais conectado com uma adversária minha, sabe? Mas isso não me impede. Por exemplo, outro exemplo que eu gosto de dar, eu sou ateu, e eu fiz a campanha do Lula com evangélicos. Eu acho essencial a aproximação do campo progressista por uma questão estratégica com o campo neopentecostal. Assim, não vejo... a população evangélica vai se tornar metade da população brasileira em breve. Então, eu acho que tem coisas do ponto de vista individual e questões que a gente olha também do ponto de vista estratégico e aquilo que eu quero desenvolver. E aí, só para fechar esse ponto, foi bem no início da base, acho que foi em 18 ou 20, foi 2020. Eu fiz uma campanha de uma mulher do Novo. Só que, assim, ela era a esquerda radical do Novo. Era muito engraçado, porque ela era defensora do SUS, defendia aborto, defendia o direito das mulheres de maneira, assim, muito forte. Eu falei, cara, é uma candidatura que eu acho que faz sentido e que dialoga com o tempo e com o campo onde a gente está. Entre ela e o Marcel Van Hatten, para mim, enquanto essa análise de campo, é muito mais interessante que eu tenha e olhe uma candidatura que dialoga com algumas das pautas, né? Que olhe para uma saúde pública e não fale, o SUS tem que acabar. Então, assim, tem essas concessões que a gente vai fazendo também. Acho que tem um último caso que vale a pena contar, de uma mulher também que eu fiz ali em Anápolis, em Goiás, e que foi a mulher mais votada da cidade, só com pautas femininas, numa cidade muito conservadora, mas que a gente conseguiu modular muito bem a conversa com a população. Então, a gente não usava a palavra feminismo, mas a gente falava de violência doméstica. A gente não usava nenhum ponto radical do feminismo, mas a gente acolhia as dores das mulheres que estavam fazendo 3, 4 turnos de trabalho por dia, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de trabalho, passando 2 horas em trânsito. São dores das mulheres. É organizador do campo das mulheres. Então, enfim, acho que tem um pouco desses elementos aí para caracterizar um pouco do que eu delimito, como é que eu escolho e o que eu entro e o que eu não entro. Onde eu não entro, de fato, pessoas radicais que defendam pautas que, para mim, são muito críticas, assim, principalmente pessoas que estão defendendo ali o campo da extrema-direita, o ataque à democracia, a defesa do bolsonarismo, a invasão do 8 de janeiro. São pontos que hoje eu estou muito mais afastado do radicalismo da direita do que próximo do radicalismo da esquerda. Estou mais nesse lugar hoje, tanto que, para mim, meu grande desafio hoje, que eu tenho me desdobrado e tentado entender, é justamente como fazer o campo progressista dialogar com o centro. Eu acompanho suas redes, já assisti palestra sua, é um cara que se comunica de uma forma que eu acho muito legal, justamente pelo fato de você, em determinados momentos, ser bastante pragmático. Como você falou, por exemplo, sou ateu, mas tínhamos que dialogar com os neopentecostais. Eu acho essa forma de você encarar as coisas ela bastante interessante. Porém, é importante dizer que a gente, pelo menos aqui, né, a gente encontra em alguns momentos pessoas ligadas à esquerda que
se tornam um pouco intransigentes com suas pautas, certo? E acabam se afastando, como você falou, do centro moderado, de pessoas que talvez fossem eleitores de um político mais à esquerda, mas por determinadas pautas, essas pessoas elas acabam se afastando, Paulo. E aí eu quero lhe perguntar, dentro desse cenário, né, tão polarizado que a gente encontra, como é que você encontra o equilíbrio para determinados candidatos progressistas que talvez queiram ter atitudes mais extremas? Como que você faz para lidar com isso, podar, dar uma roupagem diferente? Como é que você consegue conduzir esse processo, cara? Cara, eu não posso, porque tem estratégias e estratégias e atores, Gilson. Por exemplo, vou começar exemplificando pela direita e vou dar até exemplo de alguns clientes meus. A direita, ela vai ter o Geyer, vai ter a Zambelli, vai ter o Van Hatten, tá? Que estão ali num campo mais radical da direita, e ela vai ter uma centro-direita, ela vai ter um União Brasil, ela vai ter um MDB, ela vai ter todo um campo aí muito mais vasto, inclusive, do que os radicais de direita. Mas os radicais da direita servem ali para organizar o campo. Tá? Então, por exemplo, tem o mesmo sentido na esquerda. Por exemplo, eu já atendi o Janones, que é um cara que radicaliza muitas pautas, apesar de ser um cara que também consegue dialogar muito com classe trabalhadora de uma maneira muito, muito eficaz e muito positiva. Cara, tem um lugar disso que eu não mudo o cliente. Eu entendo qual é a estratégia e o local onde faz sentido dialogar naquele momento. Por exemplo, vamos falar do Glauber, lá, está sofrendo processo de impeachment lá de cassação na Câmara. O Glauber é um cara radical, executa bem esse lugar de radical, dialoga com o público radical, forma um público radical e está num partido radical. Faz sentido para ele ser radical. Agora, eu acho muito legal, a partir desse mesmo lugar, desse mesmo partido, o que a Erika Hilton está fazendo com a pauta 6x1 e usando a moda para dialogar com o público que não se interessa por política. Entende? Eu não acho que nenhum dos dois está errado. Eu acho que os dois estão exercendo funções diferentes dentro do campo. Se você pegar, por exemplo, a Sâmia Bonfim, que está num lugar também de algum nível de radicalidade, de organização de um campo um pouco mais radical, você tem uma função muito importante ali, sabe? Agora, você tem que entender. Eu tenho candidatos que às vezes são um pouco mais progressistas, mas que estão em territórios, volto até nesse exemplo de Anápolis. Cara, foi um lugar onde eu tive que utilizar uma linguagem extremamente conservadora com uma pessoa que não era tão conservadora assim. Eu tenho candidatos aqui no interior de São Paulo, um território também muito conservador, e que trabalha tentando dialogar com o público dentro disso e modular ali a sua... Deu uma interferência. Deu interferência aí? Voltou. Ah. Mas entende, eu não podo, eu não escolho, eu entendo o perfil do público, as oportunidades, a estratégia, o território, a realidade socioeconômica, para a partir daí criar uma estratégia. Então, eu não escolho que a pessoa vire mais progressista porque eu sou mais progressista. Eu escolho candidatos progressistas porque eu quero colocar a minha energia no campo progressista. Entendem a diferença? Sim. Paulo, a gente está falando de extremos, né? Qual é a diferença do extremo direito no Brasil para o extremo esquerdo? Esquerda no Brasil, tipo assim, porque para mim esse campo mais radical ele se conversa muito mais do que, eu acho que o centro-direita, o centro-esquerda e o centro, eu acho que é onde a política acontece. Eu acho que nesses campos mais extremos e radicais a política de fato não acontece, porque não existe diálogo com isso. Eu queria que como que você entende isso? Como é que você, como estudioso disso, compreende esses campos extremos? Tanto extrema direita quanto extrema esquerda. Eu vou ter uma leve discordância da tua fala. Eu acho que a política ela acontece em todo esse campo, tá?
Ela acontece em quem está organizando um extremo, ela acontece em quem está organizando o outro, e ela acontece no centro. Vou voltar no exemplo da Érica, que pode ser considerada por muitos um exemplo ali da extrema-esquerda, e que está levantando uma pauta essencial para os trabalhadores, que é a escala 6x1. E está organizando essa pauta no Brasil hoje. Posso dar outros exemplos. O Nicolas Ferreira, que é um cara que, para mim, está no campo da extrema-direita. O Kim Kataguiri não está nem, para mim, não está nem no campo tão radical, mas para mim está bem à direita. Mas tem pautas ali relevantes para o público dele no que se refere à questão da segurança pública, aprovam projetos de lei, pautam discussões, isso também é fazer político, organizam partido, organizam militância, isso também é fazer político. Então, eu acho que a gente tem que olhar pelo sentido de que esse centro ele tem menos estardalhaço, né, no sentido dessa comunicação mais forte e tudo mais, executa mais ali, né? A gente tem mais quadros, então eles executam mais orçamento, emenda, auxílios em geral para a população e para o público. Mas eu não acho que esses públicos, de maneira geral, são impossíveis de conversar. Só que eu acho que eles estão representando dores muito reais de uma parcela da população, tanto que estão organizando o campo político, sabe? Vamos pegar um exemplo muito forte do que acabou de acontecer ontem ali no Canadá. Tá? Teve a eleição no Canadá ontem, os conservadores estavam prontos para ganhar a eleição, o Justin Trudeau, que era a centro-esquerda lá do Canadá, tinha renunciado, estava numa crise danada. Vem Trump, faz todo aquele discurso de anexar o Canadá, de combater o Canadá, de taxar o Canadá. Vence o Partido Liberal no Canadá, única e simplesmente por uma questão de inimigo comum. Era um partido que estava em crise, uma pauta em crise, financeiramente em crise, todo mundo irritado, ganharam. Ganharam em função de um inimigo externo comum que uniu o país de novo contra os conservadores e acabou elegendo a centro-esquerda no Canadá por mais alguns anos. Aí agora vão tentar compor o governo. Mas estou falando isso porque esses campos são organizativos da política, entende? Não sei se... Sim, existe uma dificuldade em diálogo, mas o fato é que eles falam algo que as pessoas vão passar a conversar. Inclusive o centro. Sim. Voltando aqui um pouco sobre um ponto que a gente tocou e o Paulo tocou sobre a Base Lab, uma questão que eu queria entender, certo? A gente acompanha as redes, eu vejo lá muita coisa, mas assim, hoje, dentro do campo comunicação, como se dá a atuação, né, da Base Lab como um hub de preparação de profissionais, de candidatos? Como que tem a atuação a Base Lab hoje no mercado? Hoje a gente tem atuado muito no campo de estratégia, né, dos candidatos. Então, por exemplo, eu mesmo fiz um trabalho aqui, até pouco tempo, com o Janones, a gente, em menos de 6 meses, tirou ele ali de 7, 8 milhões de alcance, passou para quase 90 milhões de alcance. Tinha 1 milhão de contas engajadas, passou para 12 milhões de contas engajadas. Isso é algo que a gente faz muito aqui. Estratégia, orientação para formação de projetos políticos. A gente trabalha também com produção de conteúdo, muito forte aqui na parte de mobilização digital, né, de organização de bases de dados, botar o pessoal no Zap, dialogar mais diretamente com eles. Vendemos serviços como tráfego pago, mas nesse momento a gente está numa linha muito voltada para estratégia, conteúdos estratégicos, mentoria também para candidatos. Temos esse projeto novo aí da comunidade, inclusive se você se identifica com o campo, já está muito legal, tem muita gente lá, gente do terceiro setor, político, dirigente,
gente da academia, tudo junto ali naquele lugar para discutir efetivamente e de maneira distribuída os desafios do campo. Hoje a gente tem uma atuação muito forte também para o terceiro setor. A gente atende muita ONG, a gente atende hoje acho que umas 15 ONGs no Brasil nessa área de comunicação. Mais uma vez, estratégia, conteúdo, campanhas, campanha de causa, né? Um dos meus sócios toca só essa parte. Então, hoje é o que a gente tem se concentrado mais aqui, Gilson. Paulo, a gente faz uma brincadeira aqui no nosso programa, que é pimenta de cheiro e pimenta malagueta. Pimenta de cheiro é aquela rede que tanto faz, em cima do muro, né? Isentão. E a pimenta malagueta é aquela rede que vale de fato a pena a gente acompanhar, que vale de fato a pena você falar, vamos passar o olho nessa pessoa aqui, vamos acompanhar esse político aqui, porque de fato ele tem muito a entregar. Aí eu queria que você elencasse alguns perfis, alguns políticos que são pimenta malagueta e alguns que são pimenta de cheiro. Legal, adoro. Eu vou começar com a pimenta de cheiro. Tem um perfil que me incomoda muito hoje, porque ele tinha um potencial muito grande e acabou se desenvolvendo e tendo uma linguagem muito difícil. Eu acho que isso versa muito sobre os problemas do governo hoje, que é o perfil do Haddad. O Haddad chegou ao auge, o cúmulo de postar um vídeo dele palestrando em francês no perfil dele. Assim. A linguagem é muito dura, é muito difícil, sabe? Você tem perfis mais ligados a esse lugar, né, da academia, gente muito inteligente, gente muito boa, mas que não consegue, de fato, traduzir isso numa linguagem legal para a população. E aí vou me dedicar mais falando, eu acho que aos bons perfis, assim, acho que tem muita gente fazendo um trabalho legal. Eu gosto muito, tem um cliente meu aqui, o Abdan Henrique, foi o vereador mais votado de Embu das Artes. É um dos poucos caras da esquerda que consegue executar a pauta de fiscalização da prefeitura, derrubou show, fiscaliza escola, hospital, uma das poucas pessoas da esquerda que consegue fazer isso hoje. Eu gosto muito dos conteúdos também de um outro cliente, que é o Wesley Teixeira, que é um cara negro, jovem, evangélico, da Baixada do Rio de Janeiro, periférico, assim, e que tem um conteúdo muito legal de vídeo. Ele aproveita até comida de boteco, que é essas coisas essa coisa que os bares lançam aí, para falar sobre as questões da Baixada e dialogar com o público dele. Eu acho que é um perfil importante acompanhar. Eu gosto muito da Ava Santiago, foi minha cliente também, foi a mulher mais votada de Goiânia. Gosto muito do Amon Mandel, foi o deputado federal mais votado do país. A gente não fez a campanha dele de deputado, mas a gente fez a primeira dele de vereador lá em Manaus. Foi muito legal também. Eu gosto muito do perfil do Eduardo Paes, prefeito do Rio. O Tarcísio está com uma produção de conteúdo bem interessante, governador aqui de São Paulo. O Nicolas é chovendo molhado, mas eu acho que é um cara que merece muito estudo, produz um tipo de conteúdo muito redondo, muito conectado com o público dele, ainda que ideologicamente esteja extremamente afastado desse lugar. Eu acho que para quem trabalha nesse campo assim, de posicionamentos muito radicais, na direita o Gaia faz um trabalho muito legal, na esquerda o Janones faz um trabalho incrível. Gosto da comunicação do Boulos, mas eu acho que está mais na pimenta de cheiro, acho que poderia ser mais ousado. Acho que ele é um cara que investe muito em período eleitoral e fora do período eleitoral cai um pouco. Gosto muito, muito, muito da comunicação da Erika Hilton, pelos motivos que eu também já falei aqui. Acho que ela consegue, através da moda e trazer pautas práticas do trabalhador ali, furar uma bolha que o restante da esquerda tem muita dificuldade. Eu gosto do perfil da Tabata Amaral, gosto dos vídeos dela, quando ela se dedica a fazer vídeos mais emocionais, contando a vida, mostrando de onde ela veio, conversando com a mãe, são sempre vídeos muito legais. Aqueles vídeos dela contra o Marçal na campanha foram muito bons, assim, fizeram diferença na campanha. Tem o Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, muito bom também. Tem alguns outros nomes aí que eu acho que são interessantes de serem acompanhados.
Você fez uma lista boa pra galera que vai assistir. Quem não estiver acompanhando essa galera, Todos. que puder seguir, vai pegar um benchmarking bom aí. Agora, Paulo, a outra parte aqui dessa brincadeira, desse ping-pong que a gente faz, são algumas perguntas assim para você responder de bate-pronto, certo? Então eu vou começar com: o marketing político brasileiro é ... Vai lá. Referência mundial. Boa. Se você tivesse que escolher entre duas redes que eu vou falar aqui, qual você escolheria? Trabalha no TikTok ou no Instagram? Só pode escolher Instagram. Qual é uma narrativa que a esquerda, o campo progressista, não vou falar esquerda, o campo progressista, ele precisa abandonar? E qual a narrativa hoje o campo progressista precisa abraçar? Não acho que tenha nada a ser abandonado. Falei, tem espaços a serem ocupados. Agora, tem que abraçar a segurança pública, não tem caminho. Não tem jeito. Pronto. E, para finalizar, Lula ou Bolsonaro, quem comunica melhor? Bolsonaro. O ping-pong foi respondido rapidinho, sem pensar. Pronto. Pegou de primeira em todas. Não, cara, essa comparação, eu fiz até um artigo meu no site, comparando justamente não só a comunicação do Lula e Bolsonaro, mas o ecossistema dos dois. Assim. O ecossistema da direita é muito mais integrado. Isso, você tem deputados da direita que têm mais engajamento que o Lula. Você vai ver os assuntos pelos quais o Lula engajou bem nas redes dele. Não são assuntos que versam sobre o governo, sobre as entregas. E aí você vai ver o Bolsonaro, são as críticas, são os posicionamentos políticos. Tem muita coisa para caminhar aí, mesmo com um excelente trabalho que eu acho que o Sidónio está fazendo. Eu acredito que o que você falou lá no início traduz perfeitamente o porquê a comunicação da esquerda ainda não tem o mesmo alcance que a comunicação da direita, que é justamente o fato de a base da esquerda ela ter, aos poucos, as instituições elas terem sido um pouco que abandonadas pela sociedade. Agora eu lhe pergunto, iniciativas como, por exemplo, o Base Lab, eles servem como um início de reconstrução dessas bases? Você encontra e enxerga outras instituições agindo como a sua no Brasil para reorganizar o campo progressista? Cara, tem muita gente que me pergunta se a Base Lab é ONG, né? E a gente não é, a gente é uma empresa. Eu acho que a gente executa um papel pequeno dentro do campo, cara. Ainda que tem alcance de milhões de pessoas por mês, produz meme, é referência numa coisa, tem muita coisa legal, mas acho que o trabalho é muito pequeno, sabe? Eu acho que esse trabalho tem que ser assumido por partidos, por fundações, pelos quadros, tem que se desenvolver nesse campo da comunicação, e eu não acredito nem um pouco que a gente tem condição de fazer isso sozinho, mas eu acho que a gente tem um conjunto de entregas legais para o campo, que eu me orgulho muito. Então, eu acho que tem instituições, cara, legais, assim, principalmente ONGs, assim, de formação, nesse campo da formação. Tem o Todas, tinha o Vamos Juntas, infelizmente acabou, tem o Elas no Poder, tem um movimento negro organizado mesmo, muitas organizações que estão trabalhando aí para desenvolvimento de quadro, organizações de mulheres. Você tem o Goianas na Urna, num nível mais local. Você tem outras organizações aí, não vou ter de cabeça tantas agora, mas uma galera que faz um trabalho muito interessante. Tem o pessoal da Ponte, também muito legal. E isso é um ecossistema complexo, né? Desde o pessoal que está fazendo verificação de notícia, até a academia, até os sindicatos, os partidos, as fundações. Eu acho que falta muito integração e formação, mas eu acho que tem múltiplas responsabilidades aí nesse processo, todo mundo tem que assumir sua parte. Paulo, tem surgido no Brasil todo, aqui em Salvador, eu vou tirar um exemplo de Salvador, que é o Sandro Filho, que foi eleito pelo vereador do MBL, que foge da caixinha do retrato do direitista, né? Ele é um jovem negro de periferia em Salvador, na Bahia, né? Que
muito mais progressista. E esse jovem conseguiu se destacar e eleito vereador com 12.500 votos em Salvador. E foi uma grande campanha, foi um grande resultado. Chama a atenção por essa identidade ser diferente. Esse é um fenômeno que tem acontecido no Brasil em vários lugares, né? O perfil do candidato não tem mais aquele retrato. O candidato de esquerda é assim, o candidato de direita é assim. O que você está achando desse tipo de candidatura, desse tipo de candidatos eleitos desse jeito? Na verdade, assim, você tem toda a razão. Está muito longe de ser exceção. Tem a Barclay, que se denomina uma mulher trans de direita. Lá no Rio Grande do Sul tem um cara chamado Cigo Negro, a roupa dele, né? É um cara da MBL também. A gente viu agora no Chega, lá em Portugal, o brasileiro contra a imigração, o Jorge Santos, que inclusive foi preso lá nos Estados Unidos essa semana, também um cara gay conservador. Eu acho que o campo da extrema-direita entendeu que isso ajuda a organizar o campo para eles. Então, olha que nem toda trans é de esquerda, olha que nem todo negro é de esquerda. E quanto mais essas pessoas, inclusive, radicalizam ali, elas conseguem, de fato, organizar um campo. Tem um nome técnico para isso, é tokenização, né? Então, isso não vem do movimento negro organizado, isso não vem do movimento trans organizado. São pessoas que, falando tecnicamente aqui, têm papel de ser utilizado por movimentos que muitas vezes atacam o direito das mulheres, mas olha aqui, uma mulher ataca os direitos de pessoas trans, mas olha, tem aqui a trans de direita. É um movimento mundial, não é exclusividade brasileira, mas que está acontecendo aí cada vez mais e que tem apelo para o público, inegavelmente. Então, é algo que, inclusive, as esquerdas poderiam estar aprendendo, e não é exclusividade também. Nós temos hoje o Rieser, o Leonel Hadi, que são delegados de esquerda. Tem a própria delegada Adriana Force, lá em Goiás, também. Você tem o empresário mais ligados à esquerda, tipo, sei lá, o Eduardo Moreira, que não é candidato, mas que ajuda a organizar o campo. Então, o campo está em disputa o tempo inteiro, né? E as identidades também. Esse tipo de candidatos, de atores, né, eles acabam quebrando um pouco essa visão que as pessoas tinham muito engessada, né? Que o brasileiro até pouco tempo atrás achava que tudo era o preto ou branco, e a gente que está aqui no dia a dia da política, a gente sabe que não é bem assim, mas em algum momento isso transpareceu para as pessoas. E aí eu lhe pergunto, você acha que com esses novos atores, com características distintas do que era um estereótipo de cada lado ou de cada campo, você acredita em diminuição da polarização ou aumento da polarização daqui para frente? Cara, eu acho essa uma pergunta tão difícil, eu acho tão irresponsável a galera que tenta cravar esse tipo de coisa, mas eu juro que eu vou tentar sair de cima do muro aqui e responder. Só tentar. Mas eu juro, assim, sem cravar, porque... Não precisa cravar, é sua percepção. Não, porque eu vou fazer uma prévia da resposta, juro que rápida, que é o seguinte: rede social é uma droga muito nova. A gente sequer entende ainda como isso afeta o nosso cérebro, a nossa sociedade, e agora a inteligência artificial e um monte de coisa a mais, automação, robô. A gente, de fato, não sabe para onde isso vai levar. O que eu percebo? E aí, volto a falar da campanha de Porto Alegre. Eu cresci num espaço ali de cansaço com a polarização, mas faltou ali organização política. Meu partido fez um vereador. O Melo fez 70% da casa. A Rosário fez o restante. E a gente sabe o quanto o vereador pesa na questão do voto para prefeito. Agora, tem um cansaço, tá? A gente vê até nas pesquisas, por exemplo, quando você tira Lula e Bolsonaro, o Ciro aparece bem, à frente, inclusive, de Tarcísio e Haddad, algumas pesquisas, representando aí um potencial centro político, né? Eu acho que tem um cansaço, mas esses campos ainda são muito bem organizados,
para você dizer que eles não vão ter capacidade de se reinventar, de trazer novas pautas, novas estratégias e reorganizar seus próprios campos. Seria muito irresponsável da minha parte dizer que, não, as pessoas estão cansadas, o centro vai crescer. Até porque falta para o centro, diferente de países europeus, está falando da eleição do Canadá, por exemplo, falta para o centro brasileiro uma ideologia, né? um lugar. Hoje, o centro brasileiro ele é muito mais caracterizado por um processo de acolhimento social, de auxílio, de assistencialismo, pautas um pouco mais vazias, uma pauta animal, alguma coisa assim, do que propriamente uma linha ideológica clara que as pessoas falam, não, realmente, é isso aqui que um moderado pensa no Rio de Janeiro. Você, na Suécia, você tem um partido moderado. Né? Então, tem alguns lugares onde eu acho que esse movimento é mais maduro, não é o caso do Brasil. No caso americano, então, cara, onde você tem esse sistema bipartidário muito forte, vejo com muita dificuldade de se montar uma frente que desafie isso pelo meio do caminho. Mas tem caminho, foi o que a gente conseguiu provar lá em Porto Alegre. Tem caminho, tem espaço. Vai depender muito também da habilidade de quem estiver conduzindo esse meio campo. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa ainda, dentro dessa questão de polarização, um dos atores que estica a corda, que a gente já citou aqui, que é o Bolsonaro. Me diz aí, você enquanto estrategista, certo? Em um cenário hipotético, Bolsonaro segue inelegível, Bolsonaro segue detendo ainda uma boa parte do eleitorado. O que você, enquanto estrategista, enxerga que vai acontecer daqui até 2026? Ele faz como o Lula fez com o Haddad ou ele dá a bênção a alguém? Eu acho que ele já está fazendo diferente. Se você for ver ele no Inteligência Limitada, que é um dos maiores podcasts do país, ele foi junto com o Tarcísio. Se você for ver o espaço que o Tarcísio teve na manifestação da anistia, você vê que o Tarcísio já é o candidato. Se você for analisar as redes, você vai ver. Óbvio, em alguns momentos ele tira um pouco o peso disso, porque ele precisa continuar sendo o nome que valida. E, de fato, a direita, se não tiver um nome muito validado pelo Bolsonaro, vai ter uma dificuldade maior em encaixar o próprio nome. Então, para mim, ele segue inelegível, não vejo reversão desse quadro. Acho, inclusive, que tem uma tendência da gente ver, antes da eleição, aí, a prisão do Bolsonaro. Mas eu acho que ele vai ser... Ele já está sendo, repito-se, mais estratégico do que o PT foi no sentido de lançamento de um outro quadro. Mas também acho que isso vai ser feito mais lá para frente, porque ele precisa se manter como fiador desse processo. Paulo, como é que você está enxergando a eleição do ano que vem? E qual é o... Estamos há quase 500 dias, está bem perto. E como é que você está enxergando a preparação dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República? Como é que você está enxergando, está se desenhando enquanto estratégia? Porque a gente sabe que a estratégia não dá para fazer a campanha naqueles 45 dias que é o regimentar. Mas existe uma campanha que... Algumas campanhas já iniciaram, né? Algumas campanhas nem terminaram, né? E eu queria ter que você... A sua percepção, como é que está aí o cenário para você aí no Eixo Sul? Eu vejo a esquerda muito atrasada, tá? Como de costume, nesse processo de se adiantar, de se organizar, muita crise, consegue aproveitar mal a estrutura do governo federal. Direita muito, mas muito organizada em direção ao Senado. Eu acho que essa direita mais radical vai varrer o Senado nessa próxima eleição. Tem quadros muito bem posicionados e o grande objetivo deles, inclusive, é fazer os ataques ao STF. Para isso, eles precisam do Senado. Apesar de estarem priorizando o Senado, eu acho que a composição da Câmara não vai mudar muito. Talvez com um perfil um pouquinho mais ao centro, foi um pouco do que a gente viu na municipal, mas que tem natureza muito distinta, né? Acho difícil comparar. Mas eu acho que vai ter uma força
um pouquinho mais organizada do centro político, dos quadros mais ao centro, menos radicais, mas ainda de centro-direita. Então, eu acho que não muda o perfil da Câmara. O Senado vai virar mais à direita, e eu acho que o resto está muito em aberto ainda. Apesar da crise atual, eu ainda vejo o presidente Lula como favorito também para a reeleição. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente aqui, nos nossos bate-papos, né, com o pessoal, a gente sempre fala muito sobre a importância, né, de entender a comunicação como um ato contínuo, né, para a vida política. Não só para quem está em mandato, como também para quem pleiteia isso. Você enxerga que essa cultura ela está aos poucos, né, por influenciadores e pessoas que compartilham conteúdo como você, dentre outros que estão no mercado compartilhando conhecimento. Você acha que aos poucos está se conseguindo mudar um pouco dessa cultura de não ser mais só focado nos 45 dias? Você acha que aos poucos a gente está realmente vencendo essa barreira de começar a trabalhar de forma contínua a comunicação dos atores políticos? Tá mudando. Tá mudando, melhorou muito, principalmente para quem tem menos estrutura, né? A estrutura te deixa um pouco mal acostumado nesse lugar. Se você já tem base, se você tem igreja, se você tem ONG, se você tem sindicato, se você tem uma influência política que já te garante os votos, eu acho que isso é diferente a forma que se antecipa a campanha. Você tenta, obviamente, sempre expandir isso. Você tem uma igreja, você vai querer crescer a igreja. Não dá para falar também, eu sou um pouco contra esse discurso, a gente falar que se antecipar na campanha é só organizar a comunicação. Organizar a comunicação é uma das frentes deste processo. Acho que parado ninguém está. O que eu vejo que de fato está se adiantando cada vez mais é esse trabalho de organização, de construção, de narrativa e tudo mais das campanhas, cada vez mais cedo no sentido da comunicação. Tá? Isso eu acho que de fato mudou, principalmente a comunicação digital. E só para eu fechar as minhas perguntas, vou deixar o Paulo fazer as dele. Qual é a visão do Loyola quando se fala em político TikToker? Cara, o TikTok é uma plataforma enorme, cresce pra caramba, tem um uso de milhões de pessoas no Brasil. Tem que ser ocupada, amigo. Eu sou tão a favor de político TikToker quanto eu sou a favor de um político que tem igreja, quanto eu sou a favor de um político que tem sindicato. Assim, são diferentes capitais políticos, as pessoas precisam entender isso. Implicar com político e TikToker é de uma burrice. Não entender o mínimo do que mudou, sabe? Que as pessoas hoje produzem conteúdo, consomem conteúdo, que a produção de conteúdo descentralizou, que é possível buscar ali. O TikTok tinha um perfil muito mais jovem, hoje já é um perfil que está aumentando ali a média de idade, e eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma rede relevante para os próximos anos. Quem não está construindo narrativa lá, está perdendo tempo, sabe? Agora, óbvio, se você tem outras fontes de capital político que te garantem, aí você não precisa daquilo tanto. Aí repito, é uma questão de estratégia. Agora, para quem está fora do jogo político, para quem precisa chamar a atenção do público, para quem não tem um capital financeiro, social, político, uma base de dados consolidada, é óbvio que atuar naquele lugar, levar a opinião e chamar a atenção do público vai ser útil para a construção do capital político. Paulo, queria agradecer o seu tempo dispensado aqui com a gente e queria que você falasse para a gente onde que a gente pode encontrar você, como é que entra na comunidade Fagulha, como é que funciona isso tudo aí, para a gente poder acessar um pouco mais desse conhecimento. Quem está aqui, com certeza, sabe que aprendeu, mas tem Hoje foi dia de aula. Foi dia de aula. Hoje foi dia de aula e assim, e tem muito mais a aprender, porque não é essa horinha que a gente teve aqui de bate-papo que vai ensinar muita gente que quer chegar e quer aprender. Então tem muita gente progressista que está querendo compreender um pouco mais do marketing e a ideia deste programa é exatamente isso, é que a gente fale para essa comunidade, para que a gente profissionalize mais, cada vez mais esse mercado, porque é difícil a gente encontrar hoje a gente vai fazer uma campanha, encontrar mão de obra é muito difícil, né? É muito complicado. Então, assim, a ideia disso é mostrar o quão é complicado fazer campanha
E não é tão simples, você não vai sair de... Tô fazendo a rede social de uma sorveteria para fazer de um político e achar que é a mesma coisa, né? Você tem que entender de política, do marketing político. Então, assim, eu queria que você explicasse para a gente como é que a gente consegue acessar você e esse seu conhecimento dentro de todas essas redes que você tem aí. Não só na Jovem Pan, né? Bem, gente, a rede que eu mais uso hoje é o Instagram e o Threads. Tenho usado muito o Threads, na verdade. Onde o meu Instagram, meu arroba é ployola. P de Paulo, mudo, Loyola com I. Vocês podem me encontrar lá. Loyola. Eu tenho utilizado muito pouco outras redes, eu ainda uso um pouco o LinkedIn, mas bem menos. E vocês podem conhecer um pouco mais da Basilab no Instagram, @basilab_cc, ou no site basilab.cc. basilab.cc. E ali você vai entender um pouco quem a gente é, o que a gente faz. E também tem alguns campos para entrar em contato com a gente, alguns materiais gratuitos que vocês podem baixar. Tem algumas aulas disponíveis no YouTube da Basilab. Vocês podem procurar por Basilab_cc lá no YouTube também, que vocês vão achar alguns materiais. Mas qualquer dificuldade, fala comigo, eu super respondo lá no Instagram e vai ser um prazer falar com vocês. Cara, muito obrigado. Foi muito bom o papo. Eu acredito que a galera que está aí assistindo também vai gostar bastante, vai tirar muitos insights. E é isso aí. Vamos marcar de novo depois, porque ainda tem muita coisa para conversar. Tem muita aula para a gente assistir aqui. Vamos deixar para a parte 2, né? Muito obrigado, meu amigo. Você seja muito bem-vindo e continue com a hora que você quiser. É só você falar que a gente liga aqui o Skype e já roda esse negócio. A gente tem que ajeitar para ele vir aqui. Aí vai ser bacana. Se tiver pro Eu falei, agora eu quero ser convidado para ir na Bahia. Pô. Aí, ó. breve, vamos organizar. Um abraço, a gente vai ficando por aqui, até o próximo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.